Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos de volta a mais uma aula do técnico de farmácia. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos estudar Introdução à Estatística aplicada ao controle de qualidade. Não me matem, tá? Não chorem, não tenham um troço, mas eu preciso que vocês aprendam isso porque isso é a parte, bom, que faz o controle de qualidade, entre outras coisas, analisar estatística. Então, eu imagino que vocês não tenham tido introdução a estatísticas ou coisa assim, né? Não, né? Então, não me matem. Não é nada difícil, vocês vão ver. Ô, Tati, eu mandei um novo cronograma que eu criei para vocês. A aula de controle de qualidade ela vai ter coisa prática, se possível. Então, aí depende de aprovação aí da Tati, ver se está tudo certo, que outras aulas também teriam, tá? Oi? Não, ainda está sob supervisão da Eli, mas é só para você saber que eu coloquei 2 aulas de laboratório. Aí vai ser, tipo, a gente vai tentar fazer, né, naquele esquema que eu dou por aqui e vocês tentam fazer. Então, eu criei algo simples para não mexer com nada perigoso, nem muito complicado, porque eu não vou estar aí. Então, mas eu acho que vai dar certo e vocês vão ter as aulas. Voltando à estatística. Nessa aula a gente vai conceituar ela, para vocês entenderem. Vai conhecer os gráficos que a gente utiliza, isso mais para o final da aula. Vai aprender a leitura deles e conhecer as fórmulas básicas da estatística para a obtenção de dados. Primeira coisa, gente, estatística não é matemática, tá? Eu sou horrível em matemática, falando por mim, e eu amo estatística. Quer dizer, eu aprendi a amar, né? Mas ela faz uso das fórmulas. Eu vou mostrar para vocês que as fórmulas são uma gracinha, mas elas não são difíceis. Eu criei um slide interativo. Eu vou tentar fazer os cálculos aqui com vocês, só que eu acho que eu vou ter que ficar duplicando para aparecer na tela, por causa do Excel. Tá? De forma geral, é uma ciência que vai reunir dados obtidos a partir de amostras e ela vai analisar e transformar esses dados em algo legível, que são os gráficos, né? Para tomada de decisões. E quando você tem esses dados, que você faz os testes, análise, você consegue tomar uma decisão melhor, porque você sabe onde está o erro. Em controle de qualidade, ele é extremamente utilizado. Mais para frente, no próximo trimestre, eu vou mostrar para vocês mais estatística, que é o gráfico de Levy-James. Esse gráfico é utilizado o tempo todo, em laboratório, em indústria, Ele é um gráfico que diariamente mostra as atividades e o quanto elas estão saindo do padrão ou não. Para no final você olhar, opa, pera, aonde está o erro? Tá? Ela é tipo, melhor aliada em qualquer área. Vocês vão achar que é só na nossa aqui, na farmácia, não, em qualquer área. Qualquer lugar que você for trabalhar, seja no TI, seja na farmácia, seja no que for, na própria escola, vocês vão ver que a estatística está presente.
E é onde a gente toma decisões, com base nesses dados. Eu vou exemplificar para vocês usando o meu próprio exame de sangue. Foi aí que eu criei. Da onde a gente tira o valor de referência de um hemograma? Vocês têm alguma ideia de como é feito? Você faz lá o hemograma, você tem lá, vamos dizer, são os meus eritrócitos, que são as minhas células vermelhas do sangue, certo? Os glóbulos vermelhos está 4,34 milhões e o valor de referência dele está ali, de 4 a 5,2 milhões milímetros cúbicos, né? Da onde saiu isso? Como eles tiraram esse valor de referência? E eles fizeram um passo a passo que claro que eu não vou ensinar para você o passo a passo inteiro e nem com tanta amostra assim, porque senão vocês vão querer me matar de verdade. O dia que eu for aí conhecer vocês, assim, falar um oi, vocês vão querer me enforcar. Não é isso que eu quero. Então, ó, como foi obtido? Primeiro, foram escolhidos um N. O que é o N na estatística? É uma sigla utilizada para o número de amostras que a gente conseguiu para fazer o teste. E que deve ser assim, o mais alto possível. Porque daí gera um número maior confiança. Se eu fizer um teste, por exemplo, de medicamento com 5.000 pessoas ou com 100.000 pessoas, qual vocês acham que é melhor? Com 100.000 pessoas, né? Porque vai dar uma confiança um pouco maior para o teste. Aí eles escolhem de homens e de mulheres, porque eu não sei se vocês já viram, tem valor de referência para os dois. Porque existe diferença. E entre uma certa idade. Para o hemograma é de 18 a 65 anos. Tá? As amostragens têm que seguir um padrão. Aí o padrão vocês vão escolher na hora que vocês forem fazer, a escolha que vocês forem fazer do teste. Aqui no caso é para o hemograma, então, aliás, caso para os eritrócitos, para as hemácias, né? O padrão vai ser eles não terem doado sangue nos últimos 6 meses, não apresentarem doenças que afetam a hematopoiese nem as hemácias. Você sabe o que é hematopoiese? Bom, a hematopoiese é quando a medula está produzindo as hemácias, ok? É a produção de hemácias, falando de uma forma mais simplificada. Não serem fumantes, porque o cigarro diminui a quantidade de hemácia no sangue. E, no geral, saudáveis. Porque o que eu quero saber é um número de referência. Então, eu não pego pessoas não saudáveis e pessoas que tenham qualquer problema no sangue. Não faz sentido, né? Aí os participantes passam por uma coleta e no mesmo dia é feita a análise do sangue deles, o teste deles. Tem que ser tudo no mesmo dia. Estou tomando água, perdão. Aí com as amostras são feitos uma série de tratamentos estatísticos. São calculados, aí vem, não me matem, o número total das amostras,
que no nosso caso eu coloquei 10, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. A média geral, até aí tranquilo, né? O desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo encontrado e o intervalo de referência. Ok. Não sei se vocês já ouviram falar dessas outras partes, além da média. Ouviram falar de desvio padrão? Ouvi falar, né, de passagem. Alguém mencionou, né? E o intervalo de referência também já ouviram falar. Ou esse nem mencionaram? Tranquilo. Vamos lá. Média. Aí você olha para isso aqui e fala, meu Deus. Não é? Sendo que o cálculo é a coisa mais simples do mundo e vocês devem saber fazer. Ou não? Sabem, né? A gente tem o número total de amostras que seja 10, que eu coloquei aqui para nós. E os valores obtidos foram 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 6, 4, 2. Isso tudo é suposição, tá? Como que a gente faz para calcular isso? A gente usa programas, né? Normalmente a gente usa um programa que eu vou mostrar para vocês aqui depois, mas o meu não está funcionando direito, porque eu não estou pagando ele agora, porque eu não estou fazendo pesquisa. E ele é muito caro. Então eu estou fazendo pelo Excel aqui com vocês. O que o Excel faz? E vocês sabem fazer pelo Excel? Então eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se duplica a tela aqui. Oh, caramba, ainda molhei meu... Era aí que eu molhei o meu mouse. Eu fui tomar água e molhei meu mouse, beleza. Ótimo. Ó, tá funcionando, meu filho. Uhum. Apareceu aí pra você, Nicole? Não. Mandei duplicar aqui. Já mandei estender. Duplica. Ou complicação. Pronto, vamos lá então. Agora. Ele não apresenta o Excel. Tá? É porque ele não apresenta o Excel. Aí, gente, ó. No Excel, como é que a gente faz? Vocês estão conseguindo enxergar? Porque ele não aumenta a tela do Excel. A gente coloca o N, que é 10.
nossa amostra. A gente coloca os valores. Ok? Coloquei todos os valores. Aí tem a média. O que eu faço? Igual média. Vocês estão vendo aparecer média ali? Eu clico. Esse é o N, né? Eu ponho ponto e vírgula. Clico aqui. Desço tudo. E Enter. Ele me deu a média. Entenderam como faz? Fácil, né? Super fácil, porque a gente usa o Excel. Só que aí eu falo para vocês, eu coloquei um número pequeno para a gente não ficar aqui clicando, né? Em um monte. Porque vai ser em 1000, aí eu tenho que colocar 100.000 números. Então, a média eu já sabia que ia ser tranquilo para vocês. E aí a gente tem o desvio padrão. Que é essa outra formulazinha linda aí, ó. O que ele é? Ele mostra os valores que estão dispersos, que estão errados, vamos dizer assim, que estão fora do que eu quero. Fora da média esperada. Então, é normal que esses valores existam. Você vai encontrar lá, quando você for fazer qualquer estatística, valores que estão totalmente fora. E os valores que estão próximos. E o desvio padrão serve para te mostrar isso. Eles não podem existir em grande quantidade, esses valores que estão totalmente fora. O que eu fiz aqui ficou uma maravilha, está totalmente fora. Mas tudo bem, é só uma demonstração, né? A amostra se torna menos confiável por causa disso. Porque aparece um monte de erros. Vocês vão ver no final. Como é que ficou o gráfico. Aí, como faz isso? Vamos nós. Você tem o N e a média. Então, você vai fazer igual. Aqui, no caso, a gente quer o desvio da média, tá? Viram? É isso. Eu tenho um erro de 3,05. Oi. Muitos alunos não trabalharam no arquivo Excel. O Excel, né? Pois é. Você pode refazer novamente para a gente ver? Claro. O Excel, ele funciona assim, ele é uma maravilha, ele é um santo, tá? Pelo menos eu acho. Porque ele faz tudo e mais um pouco. Então, normalmente a gente coloca igual, porque ele vai chamar a fórmula. Esse é o padrão dele para a sua TV tá balançando. Eu acho que agora parou. Aí. Isso. É isso. Que ela tava tremendo. Ela é o igual.
significa para ele que você vai iniciar uma fórmula, tá? Aí você escreve porque você quer alguma coisa, você quer o desvio padrão. Ou padrão, desvio da média, você tem outros vários desvios aqui, mas eu vou colocar desvio da média, porque a gente está trabalhando com números simples, tá? Entenderam? Então, desvio médio é a fórmula. O que você tem que saber é que você vai clicar no 10, que é o teu N, o número de amostras. Ponto e vírgula para ele significa que você vai clicar em outra célula, que é em outro valor. Aí você vai clicar na média, porque é o desvio da média que você quer. Só que ele precisa saber o N, o número de amostras, e saber a média que você obteve para conseguir descobrir onde tá, qual é o tamanho do erro. Então, são esses dois valores. Você só aperta Enter. E ele vai dar para você o valor. Entenderam? Mais ou menos? Entenderam mesmo? Qualquer hora a gente pode ver Excel, se vocês quiserem, mas ele é uma excelente ferramenta para trabalhar. Eu entendo que vocês podem conhecer bem esse programa, ninguém usa ele a não ser para fazer planilhas e mostrar para os outros, mas ele é uma ferramenta, assim, imprescindível para a gente trabalhar com cálculo. Ele tem o valor máximo e o valor mínimo encontrado. A gente tem que saber isso para poder ver, bom, quem está mais fora do padrão e quem está para cima, né? E quem está menos, fora do padrão para baixo. Tem duas formas de fazer isso. Valor máximo é aquela mesma coisa. Igual máximo. Aqui, ó. É porque tem que colocar acento, senão ele não aparece. Máximo, viram? Clico. Pego esse valor. Pego só o valor das amostras, porque é isso que eu quero saber, quem que sai. Enter. Quem sai no valor máximo é o 6. Eu coloquei uma pessoa com 6. Valor de 6. Então, ela saiu. O valor mínimo igual. Aqui eu vou ter que entrar no Excel, porque ele é um maluco por causa disso aqui. Ô, filho, para com isso. Aí você vai ter que clicar aqui, ó.
puxar isso aqui para cá, porque ele clica errado. Ô, meu filho. Mas é só clicar de novo. Meu mouse que tá ruim desde que eu derrubei a água aqui, né? Puxar para baixo? Não faço não, cara. É para puxar, brother. Não é para fazer isso aí, não. Aí. Mínimo é 1. Eu estou mostrando pelo Excel, porque dá para a gente olhar aqui e ver que o máximo é 6 e o mínimo é 1, mas é porque imagino que vocês vão ter uma amostra gigantesca. Então, eu estou mostrando pelo Excel para vocês aprenderem a fazer. Não sei se vocês estão aprendendo a fazer direito, porque o meu mouse aqui está funcionando muito bem, não. Mas vocês entenderam mais ou menos como é que é, né? E aí a gente tem o intervalo de confiança. O intervalo de confiança ele é um número, gente, que existe. Ele é pré-determinado, tá? Para cada teste que você quer fazer. Normalmente, a maioria das áreas usa P menos 0,05. As áreas que querem uma coisa mais, por exemplo, a área de saúde, que quer algo mais assertivo, elas usam um P bem menor, que é P menos 0,0001 ou 0,0005. O P,005 significa 5%. Então, tipo, 95% da amostra está aceitável. E assim vai indo conforme o número vai aumentando logaritmicamente. Ele é um número que vai te mostrar se a sua amostra é significante ou não. Se aquilo que você conseguiu, aqueles dados que você conseguiu, são bons ou ruins para aquele teste que você está fazendo. O meu deu horrível. Mas foi a escolha de números. Eu coloquei propositalmente números que estavam fora do padrão para ele mostrar alguns erros. Tá? O problema é que um P muito pequeno, igual a esse 0,0001 ou 0,0005, ele vai mostrar para você mais erro. Mais amostra fora do padrão. Então, vai parecer, vão começar a dar falsos negativos ou falsos positivos. Mais do que deveria ser. Mas como na área de saúde a gente busca que isso seja o menor possível, a gente usa esses P's pequenos. Não, eu vou mostrar para vocês aqui do meu trabalho como é que ficou os gráficos depois, porque a gente usa esses P's bem pequenos. Eu usei o P bem pequeno nesse teste aqui, por isso que ficou horrível. E a dispersão dele, vocês vão ver, ficou um chuchu. Como que a gente faz isso? Não é para mostrar o gráfico. Seu sem graça.
O nível de confiança a gente coloca ele, é o alfa, tá? No Excel. É o número alfa. Vou mostrar para vocês aqui. Intervalo de confiança normal eu quero. Para não colocar vocês o student T, essas coisas vocês não vão entender. Mas são os testes usados em laboratórios, os testes mais usados na estatística, tá? Então, eu já coloquei que eu quero um nível de confiança 0,0005. Eu tenho o desvio que a gente obteve, tenho a média que a gente obteve, e tenho o N da gente, tá? Igual vai aparecer lá, intervalo. Aí, primeira coisa que eu pego é o alfa, que ele pede. Tá? Tá escrito ali embaixo, não sei se vocês conseguem ver o que ele está pedindo para vocês colocarem. Alfa, desvio, e aqui ele só quer o tamanho da amostra. Porque essa aqui é um desvio normal, não é o desvio da média, o intervalo de confiança da média, nem T, nem nada assim. Enter. Esse é o tamanho do meu erro. Isso num teste, num gráfico de Levy-Jennings, alguma coisa assim, que a gente trabalharia num laboratório, ele está passando no máximo. A gente não aceita um número de 3 em laboratório. Normalmente ele vai de 0 a no máximo 2. O 3 ele aparece no gráfico, mas é inaceitável. O erro do meu gráfico ficou esse 3,35 tal. Então eu mandei o Excel montar o gráfico para vocês. Oi? Eu não entendi. É. Tá complexo. Eu imaginei que ia estar. Porque é o primeiro contato de vocês com a estatística. Assim, estatística mais... Como montar um gráfico, né? E eu coloquei as coisas mais básicas. Mas vocês não vão usar coisas assim que não sejam... Que sejam muito mais do que isso, tá? Normalmente não é nada mais do que isso. O que é bem importante é a média e o desvio padrão. Aí o intervalo de confiança já... Normalmente é estabelecido pela indústria farmacêutica, que vocês forem trabalhar, etc. e tal. Aí, pum, aparece um gráfico bonitão aqui que eu coloquei todas as informações dele. Mas não precisava. Eu coloquei só para vocês visualizarem. Então, o quê? Como é que é esse gráfico? Esse é um gráfico de dispersão, tá, gente? Linear de dispersão, que chama. Aí, bom, olha lá o meu P0005. Ele indica que o 4 tá ok. Só os números que estão no intervalo entre essas duas barrinhas aqui, ó, é que tá ok. Para ser utilizado. O 6 está aqui em cima com uma barra de erro gigantesca. Ó. Que é essa barra aqui. O 3 está com essa outra barra. O 4 está com essa outra barra. E o 6, que vai ali, ele me colocou no 10. Assim, maluco. Porque a barra está descendo cá para baixo. Ou seja, ele está todo errado. Vamos dizer assim, ele não serve para nada. Esses números que eu coloquei. A confiança dele é péssima. Você olha para isso aqui e fala assim, não dá para usar não. Ai, sede.
Mas era só para mostrar para vocês como é um gráfico, como monta um gráfico. Então não era um teste real. Depois eu posso abordar com vocês melhor isso. Mas como era tipo uma introdução à estatística, para vocês terem um conhecimentozinho, eu tentei não exagerar. Mas pela cara de vocês, pelo visto, eu exagerei. Só que é novidade, né? Então é uma coisa que vocês não... Ah, tá. Né? A gente tem os tipos de gráfico. Eu peguei os tipos de gráfico que estão no próprio PowerPoint para colocar. Que você vai escolher o tipo de gráfico melhor para a sua estatística, para o seu problema. Normalmente a gente usa, eu vou mostrar para vocês aqui do meu programa, a gente usa esses gráficos de barra. Só que eles não vão ficar assim bonitinhos, eles vão ficar... bom, enfim. O gráfico de barra, aí tem o gráfico de linha, que eu usei ali para vocês, porque foi um gráfico de dispersão, que é esse outro que está do lado, que são os das bolinhas, né? E mandei ele acrescentar as linhas dos erros. Eu usei esse. O gráfico de linha normal, que vocês já viram, que é uma linha. É muito usado na farmácia, na farmacologia. Vocês já tiveram, né? Não sei se vocês viram o gráfico potência. Não? Eficiência, eficácia. Potência. Potência por dose, assim, não? Porque é um gráfico super simples. É um gráfico de linha. Normalmente ele segue uma linha e pronto. Tem esse outro tipo de gráfico de barras comparativo e esse outro gráfico que é também de inspeção. Bom, a questão é, aonde estão as dúvidas? Aonde estão as dúvidas de vocês? Porque se vocês não conseguem nem ter dúvida, é porque vocês não entenderam nada. Pode falar. Ok. O desvio padrão, ó, ele é o valor individual, a média dos valores e o número de valores. A gente já tinha calculado aqui, né? Apareceu o valor. Eu coloquei o desvio da média. Porque eu poderia colocar o desvio padrão de todos os números. Mas eu preferi colocar da média porque a gente já tem. Normalmente a gente usa da média. Então a gente faz como? Desvio médio, tá vendo ali? Vocês imaginem que eu estou dançando, né?
Porque é o de sempre. É que a Nicole colocou, mas... É que essa música era mais romântica. O desvio da média. Olha lá. Retorna a média dos desvios absolutos dos pontos de dados a partir da sua média. Número 1 e número 2. O número 1, sua amostra, ponto e vírgula, que é o que indica para ele, para o Excel, que você vai trocar de célula. Células são esses quadradinhos. Clica na média e dá Enter. Mas vocês podem fazer à mão. Não? O problema é que vocês precisariam de calculadora científica para fazer. É. Mas é fácil de fazer, gente. O problema é que a fórmula, eles fazem a bondade de colocar... Essa fórmula não fui eu, né, que criei, ainda bem. Eles fazem a bondade de colocar o E, vocês sabem o que é esse E grande? Soma. Esse E grande é soma. É o símbolo da soma, em grego. Então tá lá, desvio padrão, né, dp, igual. Aí você vai abrir uma raiz de soma do número individual, que é o número que você quer calcular, nesse caso aqui, menos a média ao quadrado. Aí depois, embaixo, dividido por n. Isso é tipo, a soma disso tudo dentro de uma raiz quadrada. Só que ao invés de eles fazerem uma fórmula um pouco mais legível, eles colocam o E da soma. E é o que eu fiquei imaginando que vocês não iam nem saber o que é. Porque vocês não tiveram cálculo. Vocês tiveram matemática. Né? Álgebra. Isso é cálculo. É diferente de álgebra. A outra fórmula, a média, vocês sabem como é que ela é tranquila de fazer. Você pega os seus valores e divide pelo número de pessoas. É isso. Mas eles fazem a bondade de colocar esse X com o traço, significa média. É o símbolo da média. Não é nada demais, pois é o símbolo da média. Então, se você ver esse X com um traço, é o símbolo da média. Tá? Aí vocês vão ver igual a soma dos seus valores. Esse E, a soma, X, I, dos seus valores de intervalo. Dividido por N, que N é o número de amostras. Então, eles fazem a bondade de criar as fórmulas assim. Então, fica parecendo mais assustador para vocês do que ele é realmente. Mas é claro que não é uma coisa que vocês estão acostumados a fazer, como eu disse. Oi? Não entendi. Hã? Como é que entende o gráfico?
Vou pegar um gráfico. Eu sabia que leitura de gráfico ia ser, ó, uma questão séria para vocês. Gráfico, aí é que está a questão. Eu vou abrir um outro negócio aqui. Só para mostrar para vocês. É meu fundo de tela, tá? Aqui, ó, o prisma. Esse daqui é o meu trabalho, tá, gente, de pesquisa. Esse é o programa estatístico que a gente utiliza. É o Prisma, tá? É muito mais bonito do que o que vocês viram do Excel, né? Imagino. Aqui são os dados que a gente coloca, onde a gente coloca os dados. Aqui ele dá a descrição estatística de tudo, mas vocês não são obrigados a ler isso. Mas eu queria achar um gráfico para vocês verem. Vou explicar esse gráfico para vocês. Um gráfico, para começar, é uma coisa que todo mundo deveria conseguir ler. É uma coisa que todo mundo deveria conseguir ler. Porque é onde estão as informações reunidas. E é uma imagem que todo mundo deveria bater o olho e conseguir ler. Para isso que ele foi criado. Só que como a gente não aprende bem esse tipo de linguagem, porque isso é uma linguagem. É uma linguagem visual. A gente não aprende bem esse tipo de linguagem. A gente só vai aprender quando a gente se interessa por isso ou no futuro na faculdade, alguma coisa assim. Então, quando a gente bate o olho e fala, tá, mas como é que eu leio isso? Esse aqui eu coloquei para vocês, porque é do meu trabalho, vocês não vão entender o que é o TBSP, mas não importa. Eu tenho aqui um valor, um título, né, o que é o TBSP, que é uma coisa dos nossos ossos, que a gente calculou o crescimento de um aumento de condrócito, tá? E aí eu tinha os grupos que eu usei, os animais que eu usei para fazer o teste. O que é o grupo basal? Sempre tem esse grupo num gráfico. É o grupo que não tem nada. Ele não sofreu interferência nenhuma. Então, por exemplo, os meus animaizinhos, os meus camundongos, eles não tomaram a medicação. Eles foram tratados com água, comida, a caixinha deles sempre limpa e a temperatura adequada. Então, esse grupo ele não tem nada. Por quê? Porque ele serve para comparativo da ação dos medicamentos em relação àqueles que estão utilizando, né?
Ok? O outro grupo, que chama 2 vezes dulaglutida. Dulaglutida, vocês sabem o que é? As semaglutida, vocês sabem. Um é o Ozempic e o outro é o nome comercial dele é... Ai, me falhou agora, o da dulaglutida. Me falhou o nome dele, nome comercial dele. A gente estava testando se esses medicamentos, eles apareceram durante o meu mestrado, mostrando que eles tinham uma capacidade de aumento de produção de célula óssea. Pois é. Então a gente ficou curioso, tanto é que isso aparece no meu trabalho que não tinha nada a ver com a história. Mas aparece no meu artigo. Porque foi uma descoberta. A gente usou 2 vezes dulaglutida. O que significa 2 vezes dulaglutida? 2 doses de... Tá? Num grupo de animais. Usamos 1 vez a dulaglutida num outro grupo de animal. E usamos 2 vezes semaglutida no outro grupo de animal, porque a gente queria comparar as 2 medicações com o grupo basal. Tá? No caso aqui, teria que ficar mais próximo do grupo basal. A barrinha tem que ficar mais próxima do grupo basal. Mais altinha, certo? Porque aquele grupo estava saudável, estava normal. Nós descobrimos que usando 1 dose da dulaglutida ao invés de 2, eles tinham uma recuperação óssea muito maior. Viu como vocês conseguiram ver? Você conseguiu ver a resposta no gráfico? Esse é o erro, tá? O erro ficou... Aqui está demonstrado assim, mas eu posso mostrar outros do meu trabalho para você, que como foi para o artigo, eu vou mostrar o artigo para vocês, como é que ele foi publicado. Aí vocês veem como é que estão os gráficozinhos. Mas isso aí é o erro. Todo grupo tem erro. Mesmo o basal tem erro. Porque um animal não é igual ao outro. Foram 300 animais, então... Um animal nunca vai ser igual ao outro. Oi? Foram 300 animais no total ou em cada grupo? Não, no total. E uma curiosidade, por que uma vez que aumenta maior que 2 vezes? Porque 1 vez a gente descobriu que, assim, ao invés de dar 2 vezes por semana para o animal, porque ele é usado 1 vez por semana. Assim como a semaglutida deve ser usada 1 vez por semana. Só que nós fizemos o teste. E se usarmos 2 vezes? Porque a gente estava fazendo um teste para recuperar a toxicidade do fígado. O fígado que estava com esteatose hepática e tudo mais, a gente estava querendo ver se essas medicações funcionavam. Porque a gente sabia que uma delas funcionava. Aí, de repente, apareceu isso no meio da história. Então, a gente viu que usando a dose 1 vez, elas recuperavam, os animais recuperavam mais do que se eu usasse 2 vezes. Embora não estejam muito longe um do outro.
né? Só que não é necessário usar tanta medicação, porque a gente não vai chegar numa coisa melhor colocando a medicação no animal. Vou mostrar para vocês meu artigo. Esse é meu artigo, tá, gente? Ele foi publicado na Science e na parte, né, de farmacologia dele, da Science. Ele está todo em inglês, a gente não pode fazer em português. Quando a gente faz mestrado, a gente vai publicar um artigo, a gente não publica em português. Mas, obviamente, eu não vou fazer vocês lerem isso, nem nada, mas eu vou mostrar os gráficos. Era para mostrar em outra aula, mas eu vou tentar aumentar aqui para vocês quando chegar no gráfico. Aí sei que eu escrevi tudo isso. Oi? A gente escreve direto em inglês. Se a gente souber. Se a gente não souber, a gente escreve em português e pede para traduzir. Aí a própria UFPR arruma tradutor para você. Mas eu sabia, então deixa eu ver se eu consigo aumentar. O que é isso aqui, gente? Tá vendo? O gráfico é de barra. Tá? Aqui é o peso relativo do fígado. Os dois gráficos são, tá? Porque são dois testes que a gente fez. Um teste depois com os animais que estavam com tetracloreto. E depois a gente aplicou a medicação. Tetracloreto, ele é uma substância tóxica para o fígado. Muito tóxica. Então a gente queria ver se a gente conseguia recuperar o fígado deles, né? Então, um teste eles tomaram tetracloreto e depois nós demos a medicação, e o outro teste nós demos a medicação e depois eles tomaram tetracloreto. Porque a gente quer ver se ele consegue agir reparando as células do fígado antes ou se só depois. Nós descobrimos que só depois. Não adianta injetar antes. Aí, o que são essas bolinhas que estão ali, quadradinhos e triângulozinhos? É o erro. São os animais que saíram do padrão. Mas você pode ver que os erros, tirando, com exceção desse animal aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Esse animal aqui e esse animal aqui, ó, saíram muito. Todos.
Durante o processo, 1 ou 2 só. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver. Bom, eu queria que vocês vissem que o P não dá para aumentar. Eu aumentei mas assim, o P que foi utilizado, que é aquele número que eu falei para vocês, nesse caso aqui foi 0,05, porque se trata só do peso relativo do fígado. Então, se tiver um erro de 5% na amostra, 95% tá bom para demonstrar. Aí você pode ver que 2 animais ali tiveram o peso do fígado deles estava muito alto. Esses 2 saíram muito fora. Pode significar várias coisas. Que o animal tem um fígado maior, mesmo. É um animal maior com um fígado maior. Ou que ele está com o fígado inchado. Que ele está com o fígado... Nossa, eu já vi umas coisas horríveis lá durante isso, né? Que ele está com o fígado necrosando, inchado. Entende? Então tem essas coisas. Aí o que significa essa barrinha aqui, ó? Que só aparece uma diferença no basal e no tetracloreto, que é o CCl4. Tem uma barrinha com asterisco, não tem? Uma barrinha com 2 asteriscos e uma barrinha com 1 asterisco. Ela só aparece no basal e no tetracloreto, que é o CCl4. O que isso significa? O que essa barrinha com asterisco significa? Significa que só teve significância entre o grupo basal e o grupo tetracloreto, com relação ao peso relativo do fígado. O peso do fígado aumentou depois que nós usamos o tetracloreto. Vocês podem ver o tamanho, né, da barra aqui, ó, aumentou para quase 6%. Está em porcentagem, né? Vocês viram aqui. Que em relação ao grupo basal. De 4% a 6%. Você pode ver que o grupo basal nos 2 testes ele está basicamente igual. 4,5 ali, né? E o grupo do tetracloreto também está quase igual nos 2 testes. Isso é muito positivo. Significa que os animais estavam ok e que o teste estava ok. E nós descobrimos também que não foi significativo o uso dos outros medicamentos com relação à diminuição do peso do fígado. Só tem do grupo que não tinha nada para o grupo tetracloreto. As medicações não fizeram nada em relação a isso. Mas aprenderam mais ou menos a ler um gráfico? Aprenderam a ler mais ou menos um gráfico? Ficou menos estranho para vocês? Agora vocês já sabem quando bate o olho, que as bolinhas são erros. Já sabem ler o eixo, né? A comparação.
das coisas. E agora vocês sabem que existe essa barrinha com o asterisco, que significa onde teve significância. Aonde ocorreu algo que de fato chama atenção. Vamos dizer assim. Deixa eu achar um outro aqui, ó. Esse daqui mostrou que o pré-tratamento... Vamos só para vocês... eu não sei que horas são. 8h40. Já está quase acabando, né, a aula de vocês? Ah. Então. A gente descobriu que no tratamento... Vamos falar do pré-tratamento primeiro, que é mais fácil. O pré-tratamento é aquilo que eu falei. A gente colocava a medicação no animal e depois dava o tetracloreto para ele. Bom, vocês viram aqui que o grupo basal que não tem tetracloreto não teve nada. Com relação ao grupo que foi injetado tetracloreto. Teve uma significância enorme. Isso nessa enzima chamada ALT, que vocês já devem ter ouvido falar da alanina aminotransferase. A ALT, ela é uma enzima, que é que eu tô com sede. É uma enzima que ela aparece alta no sangue quando o fígado está tóxico, com alguma toxicidade, tá? A ALT e a AST. Aí a aminoaspartotransferase. Mas a gente não vai entrar nisso agora. É só para dizer que apareceu no exame de sangue deles, isso aqui é um exame de sangue, tá? Que a ALT deles estava muito alta quando eles tomaram agente tóxico. O tetracloreto ali, ó. 1. Estava muito alto. O fígado dele estava sofrendo. Aí depois, no tratamento aqui, ó, a gente vê que o basal e o grupo tetracloreto vão ter essa diferença de novo significativa, mas a gente vê que com a dulaglutida, abaixou um monte. Não é mesmo? Então mostrava que parece que a dulaglutida estava agindo sobre a toxicidade do fígado. Porque ela desce quase, bom, quase não, né? Quase é bondade. Mas ela está muito mais próxima do grupo basal do que do grupo tetracloreto, que são os animais que tomaram só o agente tóxico. Aqui eles tomaram o agente tóxico mais a dulaglutida. Né? Aí a gente viu que a semaglutida não tinha significância. Ela está muito mais próximo dos animais que estão intoxicados do que dos animais não intoxicados. E a silimarina é uma planta, gente. Eu não falei Siri, eu falei silimarina. Meu celular, ele começou a... Eu falei silimarina, não Siri. Bom, a silimarina é uma planta, gente. E a gente utiliza ela para casos de toxicidade no fígado. Ela diminui a toxicidade. O outro é N-acetilcisteína. Mas a gente quis testar a planta também.
o quanto ela era forte para tratar um agente tão tóxico quanto o tetracloreto. Então, ela também aparece com significância ali, ó, a barrinha. O mais significante é a dulaglutida, mas a silimarina também teve. Isso porque a gente fez os cálculos, tá? Não é da nossa cabeça, não. Não é olhar a barra e falar, opa, né? A gente tem que fazer aqueles cálculos. E aqui no pré-tratamento a gente viu que nada funcionou. Tudo deu ruim. Mesmo dulaglutida aqui, que parece, né? A gente olha e fala, mas parece que tem alguma significância. A silimarina também. O programa não considerou. Então não adianta olhar para a barra e falar, opa, tem. Não. Não tem, não. De acordo com a matemática, não tem, não. Então, quem sou eu para discutir com a matemática? Mas vocês podem ver os erros, ó. Esse animal aqui estava com... A LT dele, eu não me lembro, mas era um número... quase 4.000. Era uma coisa absurda, que não dava para imaginar num animal. Ainda mais daquele tamanho, que é um camundongo. E vários outros apresentaram erros aqui, mas é porque a gente estava usando aquele P muito baixo. O P de 0,0005. Tá, pessoal? Entenderam? Depois eu vou usar esse trabalho para fazer uma outra aula de estatística com vocês, que aí é como montar, como planejar a estatística. O que vocês vão fazer? Qual o plano de vocês para resolver um problema? Porque isso aqui, assim, esses gráficos, essas coisas não saem do nada, você tem um plano. Então, eu vou ensinar vocês como traçar esse plano. Só que antes, eu tenho que conferir com você, Tati, inclusive, a questão das provas de recuperação deles e as próximas provas da segunda etapa. A prova de recuperação deles eu pretendo aplicar na próxima aula, se for possível. E aí eles têm que ter outra prova e outra recuperação, certo? Essa recuperação que você está comentando é do primeiro bloco? É isso, do primeiro bloco, porque não deu tempo. Pode ficar na próxima aula. Hoje? Não hoje. Na próxima. De controle de qualidade. Aí eu tenho que aplicar uma prova para eles, que aí significa do segundo bloco, certo? E aí eu tenho que aplicar uma recuperação. Na verdade, eu respondi lá. Ah, você respondeu? Eu não vi ainda. É porque eu estava lá nas minhas férias, eu estava trabalhando, né? Uhum. Eu pensei em abordar esse conteúdo só com eles na próxima avaliação.
Porque daí eles vão ter a do passado, a recuperação do passado, que é o que a gente já viu. Aí eu dou uma prova desse conteúdo, aí eu dou a recuperação desse conteúdo, e aí acho que acabou. É. Uhum. Sim, mas era só para eu saber porque, como eu peguei, não peguei o semestre inteiro, acabou ficando encavalado essas coisas. A recuperação vai ter que vir agora, né? As outras avaliações vão ter que vir agora. Então, eu vou acabar não dando muito conteúdo. Sim. Tá? Não, eu vou terminar de fechar, mas eu preciso falar com os bonitos que não estão entregues. Você viu, né? Na planilha lá não está tudo entregue. De trabalho. É, gente, ficou faltando trabalho de vocês que eu não recebi. Sim, sim. Aí eu posso fazer uma valendo 10? Não, 10, né? Porque daí eu não posso usar essa uma para poder fazer as duas, vamos dizer assim. É. O problema é esse, é a questão de ter encavalado as coisas e tá chegando já no final. E... Uhum. Tá. Pessoal, eu só estou falando para vocês entregarem os trabalhos que ficaram faltando, porque eu preciso corrigir, porque eu preciso atribuir a nota para vocês desse trimestre. Porque eu peguei, né, um mês só de aula com vocês, nem, né, direito isso. Então, agora eu já tenho que, eu vou aplicar uma prova para vocês, que vai ser a do segundo bloco. Vai ter a recuperação primeiro, do bloco passado. Aí eu vou aplicar para vocês uma prova que vai ser sobre esse tema que a gente conversou hoje. E assim vai ser com todas as matérias que vocês têm comigo, porque eu preciso atribuir esses pontos. Então, os trabalhos, por favor, mandem para mim que eu preciso corrigir os que ficaram faltando e eu preciso dar nota para vocês.
Senão depois vocês vão ficar tristes. Vale para todo mundo que está que tá dentro daquela equipe, sim. Algumas notas eu até já atribuí para quem fez e entregou no Classroom, já está atribuído e já tem algumas notas com a Tati, inclusive. Mas é que ficou faltando um monte. Não tô. Mas dá uma fechadinha aqui para mim. Não, eu falei com a Nicole aqui do estúdio só para eu abrir. Aqui, pessoal, ó, tem um exemplo que na matéria de farmácia hospitalar ninguém entregou o trabalho que eu pedi. Tem 8 com nota, mas está faltando um monte. Aí os que foram atribuídos foi atribuído. A não ser que vocês tenham entregado depois. É só todas essas pessoas aqui, ó. A não ser que vocês tenham entregado depois. Mas não apareceu nada aqui. E essas notas, as que tem, já estão no... Eu deixei em aberto, a gente está em aberto até agora. Até hoje está em aberto. Gente, tentem fazer o mais rápido possível, porque senão eu não consigo corrigir. Pessoal, só olhem, tá? Quem não entregou, o que não entregou. E se você tiver entregado, não tem problema,
porque eu vou atribuir a nota para vocês, eu vou ver o grupo. Se eu não ver o grupo, se eu não ver o nome de todo mundo, eu vou perguntar. Igual já aconteceu, se fez sozinho, se não fez, né? Então não se preocupem, vejam o que falta para vocês. E me entreguem, porque eu preciso corrigir tudo. Então vai ficar um monte de coisa. Vocês têm que ter dó da professora de vocês. Vocês têm que ter dó da prof de vocês. Vai ter um monte de coisa para corrigir. Ok. Mas aí então vocês fazem isso, pessoal. Vai ter prova, a próxima aula então de controle de qualidade. E aí vocês vai ser a recuperação do bloco passado e assim vai por causa da entrada, né? Fora do início do semestre, do trimestre no caso. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Na estatística? É tudo muito complicado, mas você vai descomplicando. Vai ter atividades que eu vou pedir para vocês fazerem um gráfico. Então, vai descomplicando devagar. Conforme vocês tiverem mais contato com ela. Porque ela é muito contato, sabe? Olhar um gráfico e aprender a lê-lo é contato. Então, sempre que vocês estiverem vendo uma matéria, alguma coisa, um infográfico, quer que seja, tentem ler aquele gráfico. Porque é a linguagem mesmo. Lembrem de mim, entendeu? Quando vocês verem o gráfico lá, eu falo, a professora falou, para vocês se acostumarem com a linguagem. Beleza, pessoal? Sim, a próxima aula vai ser de farmacotécnica e daí eu vou explicar umas coisas para vocês também sobre a própria matéria, tá? Obrigada a vocês, bom retorno e até a próxima.